O salto que a Virgem segurou. Manaus, junho de 2023. Sol fraco, aquele que não queima, mas suja a pele de umidade. A Avenida Paulista, no centro, fervilhava com o cheiro de tucumã assado e o barulho dos motores de rabeta cortando o Rio Negro. Eu, Maria Luísa, ou só o Malu para quem me conhecia das pistas, corria. Não pela medalha, não pelo recorde. Corria porque, se parasse, o chão ia abrir e me engolir. À queda. 3 meses antes, eu tinha ganho ouro nos 100 metros rasos no Campeonato Pan-Amazônico. A imprensa me chamava de a gazela do asfalto, mas ninguém sabia que, às sextas-feiras, eu trocava as chuteiras por saltos altos e uma minissaia na rua 10 de julho. Não por prazer. Por necessidade. Minha mãe, Dona Jandira, lavadeira do Porto de Manaus, tinha sido diagnosticada com câncer no útero. O SUS demorava, os remédios sumiam nas farmácias populares, e o aluguel da casa de palafita em Educandos não esperava. Então, quando o treinador Rui me ofereceu um extra para ajudar uns amigos no Hotel Tropical, eu aceitei. Uma noite. Só uma. Bastou. A primeira vez doeu menos que a segunda. A terceira, eu já nem sentia mais. Até que, em abril, meu corpo me traiu. Um atraso. Um teste de farmácia comprado na banca do seu Chiquinho, ali na Praça da Saudade. 2 linhas. E o desespero. Tá grávida, menina? A velha bem-vinda, que vendia ervas na feira, coçou a cabeça. Se for para tirar, vai na Dona Marluce. Ela arruma. Mas reza para Nossa Senhora primeiro. Não tinha dinheiro para clínica. Não tinha coragem para contar para minha mãe. Então, numa tarde de sol fraco, com o cheiro de peixe frito vindo dos barracos do mercado Adolfo Lisboa, eu enfiei o cabo de um guarda-chuva quebrado dentro de mim. Dói. Sangra. E não adianta. 2. A ciranda que não dançou. O sangue não parava. Eu me arrastei até o banheiro do bar do Zé Pretinho, na Avenida 7 de Setembro, onde as prostitutas tomavam cachaça para esquecer. Uma delas, a Teresa, magra, olhos verdes, cicatriz no pescoço, me achou desmaiada no chão. Tá perdendo a criança, filha? Ela me levantou como se eu fosse um saco de farinha. Vamos te levar pro hospital, senão tu morre. Não! Gritei. Se me internarem, vão descobrir. Minha mãe não pode saber. Teresa cuspiu no chão. Então vamos para a igreja de Nossa Senhora Aparecida. Se tu não acredita em milagre, pelo menos lá ninguém pergunta. Me arrastaram. A dor era um facão rasgando minha barriga. Na igreja, vazia aquela hora, só o cheiro de cera e o som dos meus gemidos. Teresa acendeu uma vela. Pede, menina. Pede com fé. Eu não acreditava em nada. Mas, quando fechei os olhos, vi minha mãe sorrindo, jovem, dançando ciranda na festa de São Pedro, o vestido rodando, os pés descalços batendo no chão de terra. Gira, Malu, gira que o mundo gira com a gente. E então, como um sopro, a dor diminuiu. Não parou. Mas diminuiu. 3. O milagre que veio pelo rio. Acordei no dia seguinte na casa de Teresa, num barraco na comunidade Nossa Senhora do Livramento. O colchão cheirava a mofo, mas o chazinho de boldo que ela me deu queimou a garganta e me acordou pra vida. Tu perdeu o neném. Ela sentou na beira da cama. Mas não morreu. Isso já é milagre. Não foi milagre. Minha voz saía rasgada. Foi sorte. Teresa riu, um som rouco. Sorte achar R$ 5 no chão. Milagre é uma menina como tu, cheia de futuro, ainda respirando depois do que fez. Fiquei uma semana lá. Teresa me ensinou a costurar, a fazer comida com o resto de peixe, a não chorar quando os clientes batiam na porta. Mas eu não era ela. Não queria ser. Até que, numa tarde, o treinador Rui apareceu. Malu, o campeonato brasileiro tá aí. Tu ainda pode correr. Ele segurou meu braço. Esquece essa vida. Volta pra pista. Olhei pra Teresa.
Ela estava costurando, a agulha entrando e saindo do pano como se fosse minha vida. Vai, menina. Ela não olhou para mim. O chão que não me segurou. Vai. Uma palavra só, mas pesava mais que todas as moedas que Teresa já tinha contado na mesa de madeira lascada daquela casa na rua 10 de julho. Eu olhei para ela, para as mãos calejadas, para a cicatriz que cortava sua sobrancelha, presente de um cliente que não gostou do preço. Teresa não chorou na época. Só disse que o homem que bate é como chuva em Manaus, vem de repente, mas passa. Mas eu sabia que a marca doía até hoje. Não posso, Teresa. Minha voz tremia. E se eu cair de novo? Ela finalmente levantou os olhos. Não tinha piedade neles. Só verdade. Tu já tá no chão, Malu. A diferença é que agora tu sabe que chão é esse. O treinador Rui me esperava do lado de fora, encostado no muro descascado do bar do Zé Pretinho, onde o cheiro de tucunaré frito se misturava ao de cerveja quente. Ele não perguntou nada. Só jogou uma mochila no meu colo. Tudo que tu precisa tá aí. Uniforme, tênis, e... Ele hesitou, tirando um terço do bolso. Minha mãe disse para te dar isso. Falou que Nossa Senhora Aparecida gosta de atleta teimoso. Segurei as contas de madeira, frias entre os dedos. Não acreditava em milagre. Mas também não acreditava que ia estar viva para segurar aquele terço. O campeonato é semana que vem. Rui coçou a barba grisalha. Tu tens 7 dias para decidir se quer correr ou se quer ficar aqui, vendendo o corpo para um homem que nem lembra seu nome. Voltei pro meu antigo quarto na Vila Olímpica, um cubículo de concreto que cheirava mofo e sonhos antigos. As meninas do time me olharam de lado. Algumas cochicharam. Outras só viraram o rosto. Não as culpei. Eu também não queria ver o que elas viam, uma ex-atleta que trocou medalhas por um quarto de hora de amor no Hotel Beira Rio, onde o ar-condicionado não funcionava e os lençóis tinham manchas que ninguém limpava. Na primeira noite, sonhei com a ciranda. Não era a ciranda bonita, da festa de São Pedro, com as mulheres de saia rodada e os homens batendo palmas no ritmo do carimbó. Era a ciranda que a gente fazia na rua, quando não tinha mais nada, um círculo de corpos suados, girando sem música, só para não pensar. No sonho, eu estava no meio, e todas as mãos que me empurravam eram de homens que já me tinham pago. Acordei gritando. No terceiro dia, fui até a Avenida Paulista, não a de São Paulo, mas a nossa, a que corta Manaus como uma faca, separando o luxo dos shoppings do cheiro de esgoto dos igarapés. Parei em frente à igreja de Nossa Senhora Aparecida, a pequena, quase escondida entre os prédios. Não entrei. Só fiquei olhando o mural de esvotos, pernas de cera, corações de prata, fotos de pessoas que juravam ter sido salvas. Tu também pode deixar um. Uma voz atrás de mim. Virei. Era uma senhora baixa, de vestido florido e cabelos brancos presos num coque. Segurava um cesto de flores. Não tenho nada para oferecer. Toquei o bolso vazio. Ela sorriu, mostrando os dentes faltando. Milagre não é só para quem tem dinheiro, filha. Às vezes, é para quem tem coragem. E me deu uma rosa branca. No sexto dia, Rui me levou para a pista do SESI. Meus músculos doíam só de olhar para ela. A areia quente, as marcas dos pés de outros corredores, o sol fraco de junho que não aquecia, só deixava tudo úmido. Corre! Ele não pediu. Mandou. Dei os primeiros passos. Cada um era uma facada. Não pela dor física, embora as pernas tremessem, mas porque cada passo me lembrava de quem eu tinha sido. E de quem tinha me tornado. Na terceira volta, parei. Não aguentava mais. Não dá, Rui. Eu não sou mais aquela. Ele se aproximou, baixo, barrigudo, com aquele cheiro de cigarro e café que sempre teve. Claro que não é, aquela tava inteira. Essa aqui, ele apontou pro meu peito. Essa aqui tá rachada. E é pelas rachaduras que entra a luz. No dia do campeonato, chovia.
Não aquela chuva de Manaus que enche a cidade em meia hora, mas uma garoa fina, persistente, que molhava a alma. Fiquei na linha de largada, olhando para a pista escorregadia. Ao meu lado, a favorita, uma paulista magra, com tênis que custavam mais que tudo que eu tinha ganho nos últimos 6 meses. O tiro saiu. Corri. Não era pela medalha. Não era pelo orgulho. Era porque, pela primeira. O salto que a Virgem não deixou cair. Pela primeira vez em anos, eu corria por mim. Não pelo Rui, que me arrastava para a cama dos outros com promessas de só mais uma noite, só mais um cliente. Não pela fome que apertava a barriga da minha filha, a Lúcia, enquanto eu contava as moedas sujas no fundo da bolsa. Não pela vergonha que queimava a garganta toda vez que eu passava na frente da igreja de Nossa Senhora Aparecida, na Avenida Paulista, e as velhas de véu me olhavam com aquele desdém que doía mais que qualquer tapa. Corri porque, naquele instante, entre o barulho dos pés batendo no asfalto molhado e o cheiro de terra úmida subindo do chão, eu existia. Não como a ex-prostituta da Rua 10 de Julho, não como a mulher que abortou com um cabo de guarda-chuva no banheiro do Hotel Tropical, mas como Mariana Souza, a atleta que, contra tudo, ainda tinha pernas para correr. A paulista magra me ultrapassou no primeiro quilômetro. Eu senti o vento cortar meu rosto quando ela passou, como se o mundo todo dissesse, você não pertence aqui. Mas eu não desisti. Porque desistir era o que eu fazia antes. Antes de conhecer o Padre João, antes de ver a Lúcia sorrir quando eu chegava em casa sem cheiro de perfume barato, antes de sentir a mão da Virgem, sim, eu juro que foi ela, segurar a minha no dia em que eu quase me joguei da ponte sobre o Rio Negro. Mariana! Gritou alguém na arquibancada. Era a Dona Cida, a dona do bar da esquina da Rua Marechal Deodoro, onde eu tomava café preto de manhã enquanto ela me contava sobre os milagres de Aparecida. Ela acenava com um terço na mão, o rosto marcado pelo sol de Manaus, os olhos brilhando como se já soubesse que algo grande ia acontecer. Eu não era religiosa. Não depois de tudo que tinha vivido. Mas naquele dia, com a chuva fininha colando a camisa no corpo e a dor nas costelas lembrando que eu não era mais jovem, eu fechei os olhos por um segundo e pedi. Se você existe, me ajuda a terminar. E então, algo aconteceu. Não foi um raio. Não foi uma voz do céu. Foi uma força, como se alguém tivesse soprado nas minhas costas, empurrando meu corpo para frente. Meus pés, que antes pareciam de chumbo, de repente voaram. Eu ultrapassei a Paulista. Ultrapassei o segundo colocado. E quando cruzei a linha de chegada, não era só o suor escorrendo pelo meu rosto, eram lágrimas. Porque eu tinha ganhado. Não o campeonato. Não a medalha de ouro. Eu tinha ganhado de volta a mim mesma. Mas a vida não é um conto de fadas. Não em Manaus, onde o calor sufoca e os homens como Rui não desistem fácil. Naquela mesma noite, enquanto eu comemorava com a Lúcia no nosso barraco na Compensa, batendo palmas na ciranda que as mulheres da comunidade faziam na rua, aquela dança de roda que parece que nunca acaba, como a esperança, ele apareceu. Mariana. A voz dele era um rosnado. Você acha que pode me abandonar assim? Eu não respondi. A Lúcia, com seus 8 anos e olhos grandes demais pro rosto magro, se escondeu atrás da minha saia. Eu te fiz, eu te desfaço, ele disse, puxando um revólver da cintura. Foi então que ela apareceu. Não, não foi a Virgem. Foi a Dona Cida, com seu vestido florido e o terço ainda na mão, seguida por meia dúzia de mulheres da ciranda, todas com facões de cozinha, panelas e até um taco de beisebol que pertencia ao filho da Marisa. Rui, seu desgraçado, Dona Cida falou, cruzando os braços. Você acha que a gente vai deixar você fazer isso aqui? Na frente da criança? Ele hesitou. Porque em Manaus, quando as mulheres se unem, até o diabo treme. E então, o milagre. Não foi um anjo descendo do céu. Foi a polícia, que por acaso passava pela Avenida Paulista atrás de um ladrão de moto e ouviu os gritos. Levaram o Rui embora, e dessa vez, ele não voltaria. Dias depois, eu estava na igreja. Não para pedir nada. Só para agradecer. Porque a Virgem não tinha me salvado da maneira que eu imaginava.
Ela não tinha aparecido em uma nuvem, não tinha curado minhas cicatrizes. Mas ela tinha colocado pessoas no meu caminho. O padre João, que me deu um emprego na escola de atletismo da paróquia. A dona Cida, que me ensinou que a fé não é só rezar, é lutar. As mulheres da ciranda, que me mostraram que ninguém se salva sozinho. É o peso que a fé levou. E o Rui? Sim, até ele. Porque quando a polícia o levou, descobri que ele tinha uma filha. Uma menina de 6 anos, abandonada pela mãe, que vivia com a avó num barraco na comunidade do Parque 10. O delegado me contou isso no dia em que fui prestar queixa, e algo dentro de mim se partiu. Não era piedade. Era a memória. Eu conhecia aquele lugar. Sabia como cheirava lama e urina nos dias de cheia, como as crianças brincavam de pular poças de esgoto com sacolas nos pés para não molhar os chinelos. Sabia o desespero de uma mãe que não tem leite para dar, o silêncio de uma avó que reza mais do que dorme. E de repente, entendi, a raiva que eu sentia pelo Rui era só um espelho do que ele mesmo tinha vivido. Um ciclo que ninguém quebra sozinho. Fui até lá. A avó da menina, Dona Maria do Carmo, me recebeu com desconfiança. Você é parenta dele? Perguntou, cruzando os braços. Não, respondi. Sou uma que quase morreu por causa dele. Ela me olhou nos olhos, e algo nela mudou. Então você sabe o que é não ter saída. Não era uma pergunta. A menina se chamava Luzia. Tinha os mesmos olhos escuros do Rui, mas no rosto dela não havia sombra. Só curiosidade. Quando me viu com a mochila cheia de roupas e comida, ela não sorriu. Apenas perguntou, você é da assistência? Balancei a cabeça. Sou atleta. Corro. E quero te ensinar a correr também. Dona Maria do Carmo soltou uma risada rouca. Correr para onde, minha filha? Aqui a gente só corre atrás de comida. Mas Luzia topou. Começamos nos fundos da igreja, onde o padre João tinha montado uma pista de terra batida. Os primeiros dias foram difíceis. Ela não conseguia nem completar uma volta sem parar, ofegante. Isso aqui é para quem tem perna de aço, tia, reclamava, sentando no chão. Eu me agachava ao lado dela. Aço se faz no fogo, Luzia. E você já nasceu no meio das chamas. Ela franzia a testa, mas voltava a tentar. Até que um dia, em junho, durante a festa de São João da paróquia, aconteceu. Era uma noite de ciranda. As mulheres rodavam com suas saias coloridas, os homens batucavam em tambores de plástico, e o cheiro de pipoca e quentão se misturava ao suor. Luzia, que já conseguia correr 3 quilômetros sem parar, desafiou as outras crianças para uma corrida até o pé do mastro. Vou ganhar de vocês, gritou, e saiu disparada. Eu ri, mas algo me chamou a atenção, um carro preto, com vidros escuros, parado do outro lado da Avenida Paulista. Não era comum por ali. E então, vi o Rui. Ele tinha saído da cadeia. Não sei como, não quero saber. Mas estava ali, encostado no carro, olhando fixamente para Luzia. O coração disparou. Corra, Luzia, gritei, mas minha voz se perdeu no barulho da festa. Ela estava muito à frente, rindo, sem perceber o perigo. O Rui começou a atravessar a rua. Não pensei. Saí correndo. Os tambores pareciam ecoar no meu peito, e por um segundo, senti o mesmo medo de quando ele me apertava contra a parede, o cabo do guarda-chuva frio na minha barriga. Mas dessa vez, eu não era mais aquela menina. Eu era uma atleta. Uma sobrevivente. Alcancei Luzia no meio da pista, a peguei no colo e girei, justo quando Rui esticava a mão. Solte ela, berrou. Não é você que eu quero. Mas eu não soltei. Em vez disso, comecei a correr em direção à igreja, com Luzia nos braços. Segura em mim, pedi, e ela obedeceu, apertando meu pescoço com uma força que quase me sufocou. O Rui veio atrás. A multidão da ciranda percebeu a confusão. Homens saíram do meio da roda, mulheres pararam de dançar. Pega ele, alguém gritou.
Não deixa levar a criança. O Rui tropeçou, caiu, mas se levantou rápido. Eu já estava quase na porta da igreja, quando senti um puxão no meu braço. Ele tinha me alcançado. Você acha que vai me tirar tudo, sua vagabunda? Cuspiu, erguerando a mão. E então, o milagre. Não foi um raio. Não foi um anjo. Foi o padre João, saindo da igreja com um terço na mão, seguido por Dona Cida e mais 10 mulheres da ciranda, todas com facões de cozinha. Chega, Rui, o padre disse, calma. Hoje não. O Rui hesitou. Olhou para as facas, para as mulheres que não tinham medo, para a luz. A Virgem e o salto que não caiu. O Rui recuou, os olhos injetados de ódio e medo. Luz, a menina que ele queria levar, se encolheu atrás das saias de Dona Cida, que não tirava os olhos dele enquanto afiagava o facão na palma da mão, como se estivesse amassando farinha para um bolo de cupuaçu. Vá embora, seu animal, rosnou Dona Cida, com aquele sotaque arrastado de quem nasceu nas águas do Rio Negro. Aqui tem mãe. Tem santa. E tem facão. O padre João avançou, o terço balançando entre os dedos grossos. Vai, filho. Enquanto é tempo. Não era uma súplica. Era uma ordem vinda de quem já tinha visto demais nas ruas de Manaus, onde o cheiro de peixe podre se misturava ao incenso das missas de domingo. Rui cuspiu no chão, virou as costas e sumiu pela Avenida Paulista, engolido pelo burburinho dos vendedores de açaí e o zunido dos mototaxistas. A ciranda, que havia parado, voltou a girar, agora mais devagar, como se as mulheres dançassem não só pela festa, mas pela vitória. Luz, uma criança de olhos fundos e cabelos desfiados, olhou para mim. Você é a moça que corre, né? Sua voz era fina, mas não trêmula. A que pulou o rio no ano passado. Eu me agachei na sua altura. Sou. E você é a menina que não vai mais ter medo. Ela sorriu. Um sorrisinho torto, de quem ainda não sabia que o mundo podia ser menos cruel. O que veio depois? 3 dias depois, eu estava no centro de treinamento, alongando as pernas na beira da pista de atletismo. O sol fraco de junho deixava tudo com um tom amarelado, como se a cidade inteira estivesse coberta por uma película de mel. Meu técnico, seu Chico, um negro alto que falava pouco mas gritava muito, jogou uma garrafa d'água na minha direção. Tá mole, Marisa. Hoje é dia de queimar o asfalto. Eu peguei a garrafa, mas não bebi. Estava olhando para o celular. Uma mensagem de Dona Cida. A Lu está aqui. Perguntando por você. Diz que quer ver você pular. Sorri. Desde que o Rui tinha sumido, graças a Nossa Senhora e a um bando de mulheres armadas com facões de cozinha, Luz tinha ficado sob os cuidados da ciranda. Dona Cida, que não tinha filhos, adotou a menina como se fosse sua. E agora, parecia que a pequena tinha decidido que eu fazia parte do pacote. Seu Chico, hoje eu não treino. Ele abriu a boca para protestar, mas eu já estava levantando. Tenho um compromisso. O salto. Levei Luz para Ponta Negra. Não para a praia cheia de turistas, mas para um canto mais quieto, onde a areia era macia e o rio amazonense corria largo, indiferente aos dramas humanos. Você vai pular? Ela perguntou, segurando minha mão. Não hoje. Hoje eu vou te ensinar a correr. E corremos. Eu, com minhas pernas treinadas para saltos de mais de 6 metros. Ela, com suas perninhas magras, mas com uma determinação que me fez lembrar de mim mesma aos 10 anos, quando descobri que podia voar, ou pelo menos, pular mais longe que todo mundo. No final, sentamos na areia, ofegantes. Luz olhou para o rio, depois para mim. Você acha que a santa protege a gente mesmo? Pensei na igreja. No padre João. Nas mulheres da ciranda, com seus facões e suas saias rodadas. Pensei em como, às vezes, os milagres não vêm do céu, mas das mãos de quem se recusa a deixar o mal vencer. Acho que ela põe as pessoas certas no nosso caminho. E a gente que tem que escolher pular ou ficar parado. Luz sorriu de novo. Dessa vez, o sorriso foi maior.
A lição que o rio me ensinou. Naquela noite, sonhei que estava no meio de uma ciranda. Não dançando, mas pulando, como se o chão fosse uma pista de atletismo e as mãos dadas das mulheres fossem a força que me impulsionava. Quando acordei, soube que não era só um sonho. No dia seguinte, voltei à Avenida Paulista. Dona Cida estava na porta da igreja, mexendo numa panela de tacacá. Luz brincava com outras crianças no adro. Você veio treinar de novo, né? Dona Cida perguntou, sem tirar os olhos do fogão. Vim. Mas não só para treinar. Peguei Luz no colo. Vou levar ela para conhecer a pista. Quem sabe um dia ela pula mais longe que eu. Dona Cida sorriu, os dentes brancos contrastando com a pele morena. Isso é coisa de santa. Aprendi que milagres acontecem onde há amor e coragem.